Jornal da República, é a última hora. Hoje estamos aqui no Salão Verde com um dos deputados mais atuantes aqui do Congresso. A gente sempre encontra ele praticamente em todas as comissões e todos os debates. Está aqui realmente trabalhando e cumprindo o seu papel de parlamentar, né, Roberto? Até porque o nosso compromisso, quando eu falo a família Monteiro, é com o povo. Quem nos elegeu, quem nos colocou o voto na urna foi o povo. Então esse é comprometimento, e se nós ganhamos bem, nós temos que trabalhar bem. Então nós temos que estar nas comissões que nós fazemos parte, sendo titular na segurança pública, na saúde, na defesa do consumidor, Mercosul, e acompanhando as pautas que, como pode ser visto, quinta-feira, recesso parlamentar. Eu não tenho recesso parlamentar. Amanhã mesmo eu tenho 2 grandes reuniões fora aqui da Câmara, para o nosso Estado. Então, esse é o nosso dever e, sobretudo, compromisso com Deus, porque Deus trabalha todos os dias, não tem aonde reclinar a cabeça. E por que eu creio e sigo? Por que eu vou ser diferente? O interessante é que nesses 4 anos já se falou, já se falou de quase todos os deputados, que o deputado pegou o cargo tal, pegou não sei o quê. Você e sua filha, Vossa Excelência e sua filha, praticamente não pegaram nem uma colher, estão totalmente independentes nas votações, né? Com certeza. Volto a dizer, Deus, Gabriel Monteiro, meu filho, que, como é de conhecimento público, foram 2 anos e 4 meses preso preventivamente por uma acusação que não procede com a verdade. Graças a Deus, já vai para 2 meses que ele saiu ali do complexo de Jericinó, trabalhando ativamente dentro dos seus limites, dentro da legalidade, e, consequentemente, eu e a minha filha, a deputada estadual Gisele Monteiro, nós temos que fazer e estamos fazendo desde o primeiro dia do mandato. Eu não vou ter recesso parlamentar, que é direito de todos, mas nós vamos estar trabalhando, porque o povo, irmão, está gemendo. Imagina, o desemprego é alguma coisa assustador. A economia cada vez mais no fundo do poço. Então eu não tenho tempo para brigar com ninguém, eu não tenho tempo para agredir verbalizando palavras. Não, eu só tenho tempo, nós só temos tempo para trabalhar, porque estar na posição de deputado federal é honroso, é digno. Por esta razão que eu, quando não estou com essa indumentária por conta do protocolo da casa, eu estou sempre com uma camisa Família Monteiro e declarando: eu sou deputado federal. Eu não me escondo, porque há aqueles que não podem chegar num ambiente público e se descobre que é deputado, vai ouvir muitos impropérios. Então, essa é a nossa função, esse é o nosso comprometimento e, consequentemente, não precisamos de benefício, nós precisamos são de denúncias, nós precisamos são de pessoas que nos trazem relato pelo canal de denúncia, para que nós vamos lá, estejamos lá defendendo e brigando a favor do povo. Roberto Monteiro, o Rio de Janeiro assistiu o Rio de Janeiro inteiro praticamente. Eu acho que deve ter dado um Ibope, deve ter batido o recorde de Ibope, que foi a soltura do Gabriel, aquele momento de emoção, você, sua filha e todos os demais que acompanham a família lá no dia da soltura do Gabriel. Como é que foi aquele momento e como é que está sendo a convivência agora com o Gabriel, com o novo Gabriel Monteiro? Porque a pessoa nunca é a mesma, né? Correto, saiu mais maduro. Então eu posso dizer o seguinte, repetindo, foram 2 anos e 4 meses, e quando ele vem saindo ali pelo complexo de Jericinó, quando ele chega ali na porta principal, não havia até aquele momento ninguém, a não ser um grupo de 8 pessoas da família e pessoas muito próximas na relação de amizade. De repente, quando ele chega naquela porta, surgiu um mar de gente gritando, ovacionando, aplaudindo, e
70% aproximadamente eram mulheres que eu nunca vi, nunca estive com elas. Nós não estivemos com elas e elas surgiram do nada, ovacionando o garoto, reconhecendo o trabalho que ele sempre fez em prol da sociedade. Então, realmente, eu sempre dizia, todas as vezes lá, visitando ele, sem usar prerrogativa de deputado, e eu vendo, né, em loco tudo aquilo, e por isso que eu invisto também, porque eu certamente seja o deputado, que são 46 deputados federais, e eu seja certamente um dos deputados que mais investe na segurança pública, e 100% das emendas de bancada 2023/24, 24/25, eu destinei para a segurança pública, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, CEAP, que é Polícia Penal, também DEGASE, casa essa que, como eu já tive a oportunidade anterior, dando uma entrevista a você, eu fui morador do Padre Severino, eu estive dentro do sistema DEGASE, e lá atrás não era o que é hoje não, tá? Então eu invisto emenda para aquele trabalho socioeducativo. E eu tive a felicidade na Câmara Federal, pela primeira vez na história da Câmara Federal, ter uma audiência pública com os representantes socioeducativos de todo o Brasil. Então foi algo magnífico, há quase um mês atrás. Então eu venho fazendo esse trabalho de comprometimento, porque eu sei o que é a dor do parto. O que é a dor do parto? É ter necessidade e não ter aquele que possa estar lutando para poder suprir a necessidade daquele que geme. Então, ter o meu filho Gabriel Monteiro de volta ao nosso convívio é um presente divino. E eu sempre dizia para mim, não para minha família, eu sei que um dia essa história vai mudar. Eu sei que um dia vai acontecer o milagre da soltura do meu filho Gabriel Monteiro. E hoje nós vivemos esta realidade e nós somos muito gratos. Ontem, Gabriel publicou no seu canal uma mensagem que ele tem 1.191.000.000 de visualizações desde o primeiro dia que ele entrou nessa área de rede social, que foi dia 18 de dezembro de 2018. Imagina, se ele não tivesse privado nesses 2 anos e 4 meses, certamente ele estaria batendo a casa de 5 bilhões de visualização e o mais importante de tudo, orgânico, nada impulsionado, nenhum real foi atribuído para que pudesse levar os conteúdos dele. Então, orgânico, é o povo seguindo com Gabriel, porque o povo ama Gabriel, e isso é um presente divino. Ele abriu as portas para uma nova forma de fiscalizar, né? Que é a fiscalização em loco. Hoje tem vários que copiam ele no Brasil inteiro, não é só no Rio, não. No Rio tem deputados que fazem isso, vereadores, mas ele foi realmente o pioneiro que startou isso na cabeça dos parlamentares, que eles têm o dever de fiscalizar em loco e mostrar para o povo a realidade do que está acontecendo e precisa ser mudado. E detalhe, para acrescentar essa sua sábia colocação, é que Gabriel chegava no horário que ninguém nunca chegou de madrugada, irmão, porque um gabinete é muito confortável, é gostoso estar no gabinete, estar com controle remoto e mudando os canais é muito fácil. Agora, estar presencial na madrugada, e isso Gabriel foi muito feliz em trabalho com ações sociais, com trabalho com fiscalização em hospitais, combate às máfias de reboque. Então ele conseguiu startar por todo o território nacional parlamentares, pessoas que, vendo o trabalho dele, foi fazer mais ou menos algo parecido, mas nunca igual ao Gabriel, porque ele sempre fez com muita naturalidade, nada mecânico. E uma coisa que eu sempre digo, Gabriel não usa uma folha de papel. Eu estou falando aqui diante de Deus. Tudo sai do cérebro dele e na hora
Ele não aceita escrever nada. É tudo naquele momento do coração e da mente. Não é nada mecânico, não é nada artístico, porque o cenário político nacional, seja ele municipal, estadual, federal, uma boa parte é cidade cenográfica. É aquilo que aparenta, mas na realidade do dia a dia não é. Então, eu posso dizer que realmente é uma grata satisfação. O garoto tem talento, né? Muita coisa, isso é uma coisa divina. Então, tu imagina o seguinte, eu vou parafrasear um texto bíblico. Imagina, Moisés tem que construir uma arca de salvação. E naquele tempo, irmão, não existia chuva, nunca havia chovido, e de repente Deus inspira Moisés com uma planta da construção da arca, que iria dentro dela estar pessoas, familiares e animais, serem salvos de um dilúvio, que nunca eles na história entendiam, conheceram o que era dilúvio, porque então o orvalho subia da terra. E aí, meu irmão, ele tem que construir aquilo, porque Deus deu a ele o entendimento, a sabedoria, a graça e a disposição. Agora, anos depois, milhares de anos depois, a construção do Titanic, que tem os melhores engenheiros, arquitetos, toda uma infraestrutura de última geração, e aquele transatlântico, aquele navio, ele vai e afunda, emerge às profundezas dos mares, por causa do quê? Do iceberg. E veja bem, um é conhecimento humano e outro é inspiração divina. Então essa é uma realidade do meu filho Gabriel. Tudo com ele é natural, espontâneo, igual um poeta, igual um autor de uma música. Ele tem uma inspiração e daqui a pouco vai para o papel. Nem isso o Gabriel faz. Ele não usa uma folha. E outra coisa, a ferramenta dele é só um celular. Não é laboratório, porque nós vemos aí pessoas que sobressaem. Bacana, é tecnologia. Dentro de um ambiente preparado, tá lendo. Gabriel não tem nada disso, é uma coisa bem natural, e o natural mexe com o povo. E deixa eu te falar para finalizar, que eu sei que você tem muito trabalho ainda. Igual você, porque você trabalha muito mais do que esse pessoal da Globo, tá? Deixa eu te falar, eu estava conversando com o presidente do PRTB, ele falou, rapaz, eu tinha uma vontade de pegar esse Gabriel e lançar ele senador no Rio. Primeiro que ele não tem idade. Ele não tem idade. Aí eu falei, mas ele não tem idade. Mas e o Roberto Monteiro pai? Tem essa possibilidade ou pretende continuar? Como é que vai ser 2026 com a família Monteiro? Vai continuar Veja bem, federal e a filha estadual? O Gabriel vai entrar em circuito ou ele vai se preparar mais ainda para um voo maior depois? Como é que vai ficar essa questão da família Monteiro 2026? Irmão, diante desse embate que está tendo lá no Rio, que ninguém sabe, mas quem então, apoia? Primeiramente, eu falo de mim o seguinte, sempre digo, o futuro para Deus pertence. Então, eu sou fruto desta convicção. Eu não sou fruto de um fanatismo, eu não sou fruto de uma ideologia humana, eu não sou fruto de pensamentos outros, eu sou fruto de uma realidade. A Deus pertence o nosso porvir, o nosso minuto à frente. Porque eu estou conversando contigo aqui e não sei se amanhã eu estou vivo. Então, agora, vamos imaginar numa possibilidade em 2026 o que eu gostaria de ser. Eu quero simplesmente, primeiro, eu sou do Partido Liberal, PL. Então, eu tenho compromisso, fidelidade para com o meu partido. Então, uma possibilidade de eu sair do meu partido, dentro de uma análise humana, não há essa possibilidade, porque o Partido PL, eu sou muito grato ao Partido PL. A minha filha Gisele é muito grata como deputada estadual ao partido, porque nós somos uma família. Você poderia se eleger em qualquer partido, então é a fidelidade, certamente, porque é o certo, né? Certo. E outra coisa, a gratidão não prescreve e nem tem prazo de validade. Vou exemplificar. Quando veio o resultado, eu estava eleito nas urnas
No domingo fez a apuração dos votos. Na segunda-feira eu fui bater na porta do meu ex-vereador, aproximadamente quase 35 anos atrás, que foi a pessoa que me deu a oportunidade de compor a equipe dele, entrar para o cenário político. Eu nunca havia tido envolvimento com política, e aí ele me dá a oportunidade de ser carregador da pasta dele. E 12 anos eu passei ali junto com ele, fui crescendo dentro da estrutura do gabinete, mas quando agora os anos passaram e eu me tornei deputado federal, a primeira pessoa que eu fui lá bater na porta, e ele ficou surpreso por isso, pela minha memória, pela minha lembrança, e eu fui lá e fui dizer a ele o seguinte: olha, muito obrigado, porque eu entrei na política, eu fui eleito ontem domingo, deputado federal com uma expressão de voto, mas você tem parte nisso, porque eu comecei carregando a tua pasta. Hoje, poucos na nossa sociedade têm essa sensibilidade, esse entendimento e tem esse comportamento de ser grato, porque eu tenho certeza que você, como um grande repórter, uma pessoa que tem uma capacidade tremenda, já ajudou muitas pessoas. E certamente, em determinados momentos, quando você pensou que aquela pessoa poderia, de alguma forma, ser útil a favor seu, ela esqueceu de você, ela foi ingrata. E nós vivemos numa sociedade que as pessoas são ingratas, mas é uma marca que eu tenho dentro de mim, gratidão. Então, ao PL, eu tenho a minha gratidão e eu certamente vou continuar. E como é que vai ser o Gabriel Monteiro? O Gabriel Monteiro é o seguinte: o político não ganha dinheiro comparado ao influencer, ao youtuber. E o Gabriel hoje, ele tem 26 milhões de seguidores a nível nacional e também colônias fora do país, os países afora na Europa, América. Então, como político, não se pode ganhar o fruto do seu trabalho. Então é melhor ser youtuber do que ser político, porque ele tem um universo. E outra coisa, ele como youtuber, ele alcança a esquerda, ele alcança o centro e ele alcança a direita, considerando que nós somos da direita. Nós somos daqui pautas que são do bem para o povo e que não vai contra os nossos princípios. Então, certamente, muito provável, essa é a realidade do meu filho. Muito obrigado. Ele tem que se reestruturar financeiramente, afinal de contas ficou 2 anos praticamente parados e 4 meses parado. Então ele vai se preparar e, como Vossa Excelência disse, ao futuro a Deus pertence. Pertence. E eu quero... Desejo aí... e nesse futuro a Deus pertence, que eu lhe diga, você um dia, porque você cada dia está subindo um degrau a mais. Um dia você vai estar numa posição e você vai lembrar também desse momento, quando eu digo o seguinte: Deus tem coisas reservadas, gigantescas para fazer, porque você é uma pessoa de fino trato, você é uma pessoa que lida bem com todo mundo e você é uma pessoa do bem. Você não maquia a matéria, tá? Como muitos fazem. Deus abençoe você. Amém. E toda a tua equipe e a tua família, em nome do Senhor Jesus. A recíproca é verdadeira. Eu virei fã do Gabriel, nem era tanto fã, mas por sua causa, amém, eu virei um grande fã dele, passei a assistir e a torcer por sua família. Obrigado. Ao ver seu sofrimento lá em Caxias, dentro da igreja, quase que chorando, falando comigo, maior simplicidade. Não, e eu sempre. Cheguei a criticar tanto o Gabriel umas vezes. Não, as páginas mas a gente sabe reconhecer os erros. Amém. E que Deus abençoe toda a sua família. Obrigado aí um abraço, pela oportunidade. Tamo junto sempre.